Eu te saúdo com a paz do Senhor, lição número 3 da classe de adultos, a verdadeira adoração. O que é adoração para você? Você alguma vez você já parou para pensar no que é realmente adoração? Na lição de hoje eu vou falar para você o que de fato é a adoração. Também te darei a resposta do revisando o conteúdo. Texto áudio. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Verdade prática: adorar significa viver total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Então aqui nós já temos uma ideia do que é adoração, o que é viver em total rendição a Deus, ou seja, reconhecer que Deus é maior do que nós. Introdução. Neste contexto também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Qual foi a grande experiência profunda que você teve com o Senhor Jesus? Porque é através daí que a pessoa terá uma verdadeira adoração. Eu vou te dar um exemplo bem prático sobre o que eu quero dizer sobre essa questão de profunda experiência com Cristo. Outrora, quando nós éramos perdidos, o que nós fazíamos? Depois Jesus nos transformou. Então isso é a nossa experiência, o que eu era antes e o que eu era, o que eu sou hoje, porque o Senhor me transformou. Então é com base nessa adoração, dessa vivência, dessa experiência que eu farei a minha adoração. Isto é, eu adoro ao Senhor desta forma específica, porque Ele me tirou de tal lugar, de tal situação, porque eu fazia isso ou fazia aquilo. Então, isso aí vai nos dar um norte do que é uma verdadeira adoração. Você já observou, por exemplo, quando geralmente pessoas que vêm de outras religiões, principalmente das religiões de raiz africanas, são crentes mais fervorosos? Por quê? Por causa da experiência que eles têm da onde que Deus o tirou. Então, como eles são muito gratos ao Senhor, da onde o Senhor o tirou, então eles rendem mais adoração ao Senhor. Não é uma questão aqui nem de quantidade, é mais uma questão de qualidade em si. Porque quando uma pessoa realmente está numa situação, digamos aqui uma igreja satanista, por exemplo, a pessoa é adepta do satanismo e de repente o Senhor Jesus livra ele. Olha qual experiência essa pessoa terá. Não, eu era da igreja do diabo, mas agora eu sou da igreja de Jesus. Então, olha qual livramento, da onde que Jesus tirou essa pessoa. Então, essa pessoa terá uma adoração muito mais profunda, porque ela sabe realmente de onde que ela veio. Então, isso é a experiência com Cristo, né? Essa é a experiência com Cristo. Uma outra questão interessante é que o homem tem sempre essa ideia de adorar a Deus. E é uma questão que olha como é que são as coisas funcionam. Como o ser humano tem sempre essa ideia de adorar a Deus, o adversário tenta minar a cabeça das pessoas, fazendo o quê? Olha, você fazendo isso, você está adorando a Deus porque o Deus é um só. E realmente, se nós observarmos, Deus não é um só. Mas olha o que o adversário faz. Olha, você pode ser dessa religião aqui, porque é a mesma religião que fala de Deus, essa igreja aqui também fala de Deus, então você pode ser daqui, porque não há nenhum problema. O que eu quero dizer com isso? Satanás em tudo quer copiar o Senhor, que quer copiar a Deus em todos os sentidos. Então, como ele sabe que o ser humano tem esse desejo de adorar, ele cria várias religiões, várias seitas com nome específico de Deus. Para quê? Para que essa pessoa vá para essa igreja, vai para essa seita, né, vai para essa religião, achando que também está adorando a Deus, mas na verdade está adorando o adversário. Então veja como o adversário ele usa até essa ideia, né, como ele usa até o saber, né, o fato dele saber que o homem tem essa tendência de adorar o Senhor, que quer buscar uma adoração ao Senhor. O que ele faz? Ele cria religiões e seitas para que as pessoas sejam enganadas por ele. Um encontro em Samaria e duas preciosas lições. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Temos aqui uma
um cenário que nós devemos observar bem. Veja que era preciso, na verdade, Jesus evitava ir por essa região, mas nesse caso específico ele precisava ir para livrar esta mulher. O que isso traz para nós? Há situações, lugares, principalmente lugares, que nós devemos evitar. Por quê? Por causa de muitas vezes da questão da tensão racial entre judeus e samaritanos. Claro, aqui no Brasil não tem judeus nem samaritanos, nesse sentido. Então, mas há pessoas que são de fato inimigas entre si. Então, o que nós fazemos? Nós evitamos facções criminosas, por exemplo, não só para dar um exemplo aqui. Então, nós evitamos passar por certos lugares. Veja que muitas vezes pessoas morrem porque passa por um lugar que não devia. Por quê? Porque às vezes o GPS do carro leva essa pessoa para um lugar, esse lugar é de uma determinada facção, essa facção não reconhece o carro e acaba fuzilando o dono desse carro e os passageiros também. Então veja que muitas vezes nós devemos evitar lugares. Entretanto, mesmo evitando lugares, há momentos que por causa de uma coisa maior nós devemos ir. Foi o caso de Jesus. Jesus evitava aquela região, melhor dizendo, mas devido a essa mulher samaritana ele acabou indo por esta direção. Então, quando nós temos algo a fazer numa determinada situação, por exemplo, uma favela, por exemplo, há muitas facções, mas dependendo do caso, você precisa fazer um trabalho, levar a palavra a uma pessoa específica lá, que o Senhor te ordenou, então é claro que você irá, com todos os cuidados, evidentemente, evitar até tipos de roupa também tem que evitar, né? Então é perigoso, né? Geralmente há lugares que roupa vermelha, por exemplo, não pode subir, né? Porque é de uma facção rival, então é complicado o negócio. Então o que você faz? Você precisa ir para algum determinado lugar, porque o Senhor te mandou para fazer algo maior, mas, mais uma vez, tem lugares que nós devemos sempre estar evitando de ir. A necessidade do ser humano. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Partilhar a água da vida que é Cristo Jesus. Eu gosto muito do texto de Mateus 5,13 que fala sobre o sal, né? Vós sois o sal da terra. Aí você vai falar, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu vou te explicar o porquê. Porque você já observou se, por alguma razão, você já colocou sal na língua? Experimenta colocar um sal na língua, um pouco de sal na língua. Sabe o que vai te causar? Uma sede imediata. Imediatamente você vai sentir sede. Então, por que Jesus falou para você ser o sal da terra? É para você causar sede nas pessoas de Jesus. Por quê? Porque Jesus é a água da vida. Então, à medida que nós somos o sal da terra, as pessoas querem experimentar dessa água da vida que é Jesus Cristo. Então é importante que nós venhamos compartilhar esta água, compartilhar os ensinamentos de Jesus. Quem foi Jesus, né? O que ele fez, qual foi o grande calvário que Cristo fez por nós, mostrar às pessoas que de fato Jesus é o Filho de Deus e como tal deve ser adorado. Então, à medida que nós temos esse conhecimento de Cristo, as pessoas têm necessidade de conhecer o Senhor, como nos diz Oséias 6,3. Então, o que nós vamos fazer? É exatamente isso. Apresentar Jesus a essas pessoas que precisam conhecer a Cristo, precisam conhecer a água da vida. Então, nós devemos compartilhar esse ensinamento que Jesus nos deixou de ser a água da vida. O lugar de adoração a Deus. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. É bem verdade que nós, de modo geral, nós optamos por adorar a Deus na igreja. Nós vamos ao templo e adoramos ao Senhor ali, de modo geral. No entanto, é somente na igreja que nós podemos adorar ao Senhor? De maneira nenhuma. Em todos os lugares nós devemos adorar o nome santo de Jesus.
E aqui cabe uma grande questão, né? Por exemplo, Jonas. Jonas adorou o Senhor no ventre do peixe, não foi assim? Então há uma questão de entender que o lugar de adoração a Deus não é o lugar físico. Não é o lugar físico quem manda. Não é porque talvez eu estou em Israel que o Senhor vai ouvir a minha adoração. Ah, não, eu estou em Israel, eu estou aqui no Rio Jordão, então eu vou adorar o nome do Senhor aqui, porque aqui é o lugar onde Jesus foi batizado, por exemplo, só para te dar um exemplo. Ou eu vou no Monte das Oliveiras, não, eu vou adorar a Deus aqui, porque aqui o Senhor está presente, porque Jesus esteve aqui. Bom, isso não é verdade. Jesus não vai aceitar a sua adoração porque você está num lugar A ou num lugar B, porque você está em Israel, por exemplo, porque você está no Rio Jordão, ou porque talvez você está no Monte Horebe ou coisa do tipo. Nada disso. O que vai fazer com que o Senhor aceite a minha e a sua adoração é o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Nós estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade? É de verdade mesmo? Em espírito, porque Ele é espírito. Então nós devemos ser guiados pelo Espírito no momento da adoração. E em verdade, porque muitas vezes nós adoramos ao Senhor de mentira. Falando aqui nós, de modo generalizado de dizer, né? Nós sabemos que não. Nós não fazemos isso. Mas quantas vezes, lembra lá da entrada triunfal de Jesus, lá em Jerusalém, né? Que as pessoas gritavam, né? Hosana, Hosana. E o que o Senhor Jesus falou? Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, estava só em mentira, adorando a Deus em mentira e não em verdade. E quantas vezes estamos assim dentro da igreja? Nós às vezes estamos adorando ao Senhor, mas estamos nos enganando, porque de fato mesmo nós não estamos adorando. Agora, muitas vezes nós falamos sobre questões, sobre situações, falamos que estamos adorando e levantamos as nossas mãos, e mão para cá e mão para lá, e batemos palmas, e rodamos, e fechamos nossos olhos, e fingimos até lágrimas, cai até lágrimas dos nossos olhos, mas somente questão teatral, é somente um teatro, é somente um emocionalismo que está acontecendo ali. O Senhor sabe quando a adoração ela é verdadeira, e Ele sabe que essa não é. Então, muitas vezes as pessoas acabam se enganando. Olha, ele é um verdadeiro adorador, sendo que ele não é. E o adorar, na verdade, não é a questão, por exemplo, aqui na Assembleia de Deus tem muito essa ideia de adoração, é aquela pessoa que canta. Cantar é uma adoração? Sim, cantar é uma adoração. Mas nem todas aquelas pessoas que cantam estão de fato adorando. Muitas vezes estão adorando o Senhor com seus lábios, mas o coração está longe. Está adorando ao Senhor com seus lábios porque sabe cantar, tem a técnica, conhece técnicas de respiração, disso e daquilo, então apresenta um louvor muito bonito. E como já dizia minha amiga Hélida, o canto é bonito, mas não vai salvar. Então, muitas vezes, as pessoas apresentam uma adoração falsa ao Senhor. E o Senhor sabe, o Senhor conhece. Então, muitas vezes, as pessoas acabam se iludindo com essa questão de adoração. E eu te perguntei o que é adoração. O que é adoração para mim? Eu vou te dar um contexto direto do que é adoração, na minha definição. Adoração é tudo aquilo que alguém faz que exalta o nome do Senhor. Então, se você fez algo, exaltou o nome do Senhor? Sim, isso é uma adoração. Eu vou te dar um exemplo aqui fora do contexto nosso. Quando você chega em casa do trabalho, por exemplo, está cansado, e alguma pessoa te chama, olha, eu estou com meu avô, ou meu pai, seja quem for, está passando uma situação muito difícil, precisa de um remédio em tal lugar, mas eu não tenho condição de ir lá, porque isso, ou seja lá o que for. E você sai, pega o seu carro, a sua bicicleta, ou vai a pé, e você traz esse remédio para essa pessoa, por exemplo, e por conta disso, as pessoas que estão próximas glorificam o nome do Senhor, você adorou a Deus. Então, a adoração é tudo aquilo que faz com que o nome do Senhor seja engrandecido, independente do que for. Então, é bem verdade que nós adoramos ao Senhor de modo geral com nossos louvores, né? Com a nossa ministração. Geralmente, é assim que as pessoas adoram o nome do Senhor. E você, qual é a sua forma de adorar o Senhor? Deixa aí nos comentários que eu vou te dar um coração. Sinopse: o encontro entre Jesus e a mulher samaritana demonstra que a verdadeira adoração satisfaz a necessidade humana de adorar. Sim, nós temos a necessidade de adorar o Senhor. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. A adoração. Ao afirmar que
ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E é nesse negócio dessa vida eterna que eu quero ficar aqui com você. Veja que Jesus faz uma questão aqui muito interessante, muito curiosa, que estavam ali numa disputa onde que se adora, ou você é samaritano, aliás, você é judeu, eu sou samaritano, a gente não se fala. Estava ali um contexto assim bem estranho para a situação ali, né? E Jesus, ao invés de falar daquele momento, ele fala exatamente da eternidade. Ele aponta para o céu, ele aponta lá para a eternidade. Veja, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, olha que Jesus, num contexto, enquanto aquela mulher estava falando de contextos humanos, o Senhor Jesus estava levando para ela um contexto divino e eterno, enquanto ela estava na terra numa situação passageira. Então, essa adoração, veja que é uma questão completamente diferente. Nós devemos sempre adorar o Senhor, justamente porque nós teremos uma vida eterna. Então, o Senhor Jesus sempre aponta para os céus de glória. Então, nós devemos verdadeiramente observar que uma outra questão também, que nós, como somos cristãos, nós devemos também jorrar essa fonte de água dentro de nós por todos os lugares que nós venhamos estar. Nós devemos estar sempre falando do amor de Jesus para que as pessoas também assim conheçam a água da vida que jorra para a vida eterna também. Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração genuína. Se falando aqui em louvor, em adoração, vemos que aqui é uma questão muito importante e talvez a mais importante da lição. Talvez não, é a parte mais importante da lição. Jesus é a base da adoração genuína. O que isso quer dizer? Não adianta eu querer adorar o pastor, adorar o líder do departamento, adorar o líder do superintendente da escola ou coisa do tipo. Nós devemos adorar unicamente ao Senhor. Os louvores atuais, por exemplo, têm tido assim uma defasagem muito grande, biblicamente falando. Falam um pouco da palavra e muitas vezes quando falam da palavra usam num contexto completamente equivocado para um triunfalismo, para uma vitória que vem não sei da onde e vai não sei para onde. Então não é isso que é adoração. Adoração no louvor é quando esse louvor adora o nome do Senhor. Vou te dar um exemplo de um hino da harpa, 124. É um hino que vai nos dar uma ideia do que é uma adoração. Adorai o Rei do Universo. Não é isso que o nosso Senhor é, Ele é o Rei do Universo. Então, Jesus ele é a base da adoração genuína, ou seja, se alguém está cantando, está louvando e não é para o Senhor Jesus, não é para Deus, não é para o Senhor, então não é uma adoração genuína. Pode ser uma adoração a outra pessoa, a outros seres, mas não a Deus. Por quê? Porque se não tiver Jesus, essa adoração ela não é genuína. Então veja que apesar que o Calvário e o sepulcro ali são lugares distintos, são lugares diferentes, mas nós temos assim essa ideia de que, independente do lugar, geograficamente falando, que o Senhor esteja presente nos nossos cultos para a honra e glória do seu santo e poderoso nome, principalmente na ceia do Senhor, né? A ceia, querendo as pessoas ou não, continua sendo o culto mais importante da igreja. Inclusive, curiosamente, essa lição, número 3, é justamente o dia de culto de ceia na sede da minha igreja. E a propósito, quando é o dia da ceia na sua igreja? Deixa aí nos comentários que eu vou deixar um coração para você também. E uma outra questão, a ceia na sua igreja, como é que funciona? Ela é na sede ou é nas congregações? E tem uma segunda chamada, há algumas igrejas que fazem isso, né? Fazem uma ceia no domingo e durante a semana, aquelas pessoas que não puderam estar no domingo,
fazem durante a semana. Na minha igreja, geralmente, na sede, né? Acontece no domingo de manhã, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, às 11 horas começa a ceia do Senhor. Quem não participa desta ceia, por alguma razão, de trabalho ou outra coisa, ceia na congregação, né? O dirigente vai à sede, né? Ou melhor, já está na sede, e leva a ceia para esses irmãos e irmãs e jovens que não puderam estar presentes na ceia. E na sua igreja, como é que faz? Então veja que aqui, mais uma vez, Jesus é a base da adoração. Sinopse: a base da verdadeira adoração cristã reside na narrativa do Calvário, o sacrifício substitutivo de Jesus. A adoração bíblica, o conceito bíblico de adoração. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e faz. Se Deus, a partir de hoje, não fizesse absolutamente nada por você, absolutamente nada, te desse somente o seu fôlego de vida, mas a partir de hoje, se todas que eu digo são todas, literalmente todas as suas orações, que você fizesse ao Senhor até o final da sua vida, o Senhor não respondesse às suas orações. Ele não dizia nem sim nem não. Ele simplesmente te ignora. A minha pergunta é o seguinte: você iria continuar adorando o Senhor pelo que Ele é? Ou você o adora somente pelo que Ele faz? É uma pergunta bastante interessante para nós, porque, de modo geral, o ser humano ele é materialista. Então, nós, de modo geral, vamos fazer o quê? Vamos estar sempre de acordo com aquela pessoa que está conosco, aquela pessoa que te dá mais presente, uma pessoa mais chegada a você. Jeremias 31:3 nos diz: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Nós podemos traduzir algo como, por exemplo, eu te amei e por isso eu te atraí, e também te atraí com presentes. Então veja que aqui nos dá uma noção de que realmente o Senhor ele tem prazer em nos dar presente, vamos assim dizer. Então e a base do Senhor ele é amor. Mas a minha grande questão é: será que se o Senhor não responder as minhas orações daqui para o resto da minha vida, será que eu vou dizer como Abacuque 3,17? Ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Deus da minha salvação? Será que ainda assim eu vou ser grato por ser salvo na pessoa de Jesus? Ou será que eu vou murmurar? Veja a situação de Jó. Jó tinha muitas coisas, muitos bens, perdeu tudo, ainda perdeu 10 filhos, que eram os bens mais preciosos, mas ainda assim ele exaltou a Deus. Será que eu iria exaltar a Deus num cenário de uma situação como a situação de Jó? Será que você também iria exaltar a Deus? É uma situação muito complexa, sabe por quê? Porque muitas vezes nós falamos que adoramos ao Senhor porque Ele faz isso, porque Ele é aquilo, porque Ele faz aquilo outro. Mas se Ele não fizesse, será que nós realmente seríamos gratos ao Senhor? Né? Lá em Lucas 17 fala ali a respeito dos 10 leprosos, né? Que somente um voltou para agradecer a cura recebida, mas os outros 9 não. E nós, como é que nós estamos vivendo? Nós estamos sendo gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem sido por nós? Então veja que, em suma, adorar significa essencialmente reconhecer e render e exaltar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Então é o conjunto da obra, né? Na plenitude do negócio. Então nós realmente devemos adorar o Senhor por tudo que Ele é. Ele não precisa fazer mais nada, porque se nós fôssemos colocar na ponta do lápis, ele já nos criou. Ele nos deu salvação em Jesus. Nos fez co-herdeiro de Cristo. Vamos morar nas mansões celestiais juntamente com Ele, juntamente com a sua presença, os seus anjos, com o Senhor Jesus. O que mais que nós queremos? Agora, é claro que nós também, situações da nossa vida, nós precisamos de uma porta de trabalho. Por exemplo, nós precisamos de uma porta na faculdade, ou coisas do tipo, ou outras circunstâncias. Precisamos de um valor específico para quitar uma dívida específica. Então é claro que o Senhor também abre portas para essas coisas. Mas será que vamos adorar ao Senhor só por isso? Ou se Ele deixar de dar, vamos continuar adorando? Adoração como ato de rendição a Deus. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir
plenamente. Muitas vezes nós vemos essa ideia aqui de adoração como ato de dobrar os joelhos, prostrar-se com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa a quem está submisso. Veja que esta mulher pecadora ilustra bem o significado. E sim, é bom lembrar que essa mulher pecadora não era Maria Madalena. Muitas pessoas acreditam que Maria Madalena era uma prostituta com base nesses textos, mas isso não é verdade. A Bíblia não menciona em nenhum lugar que ela era uma prostituta. A Bíblia chega a mencionar, acho que em Lucas 8:2, que dela saiu 7 espíritos malignos, mas a Bíblia não menciona qual é. Mas sabe qual é o ponto principal pelo qual eu falo que Maria Madalena não era uma prostituta? Porque ela tinha muito dinheiro e ela ajudava, né, vamos assim dizer, o ministério de Jesus. Se ela tem muito dinheiro e era prostituta, então esse dinheiro vinha da prostituição. E vindo dessa prostituição, se Jesus aceita esse dinheiro da prostituição para manter o seu ministério, então Jesus estava pecando. Então, por essa razão, eu tenho certeza que Maria Madalena não era prostituta. Mas vamos ver. Essa situação dessa mulher pecadora foi exatamente isso que ela fez. Ela beijava ali os pés de Jesus. Vamos ler aqui o texto, Lucas capítulo 7, só para não ter dúvida, para ficar bem claro. Lucas capítulo 7, 37 e 38. Nos diz assim a palavra. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, então os enxugava com os próprios cabelos, beijava e os ungia com unguento. Olha que interessante. Uma outra questão que curiosa é que esse alabastro não era o perfume. Alabastro era o nome do vaso. O vaso que era feito de alabastro, que era tipo uma pedra, né? Vamos assim dizer, tipo uma pedra. O perfume aqui no caso seria um nardo, né? Então veja que essa mulher ela estava realmente completamente submissa, completamente entregue a Cristo, e isso é uma adoração na essência. Ela realmente estava ali completamente entregue ao Senhor Jesus, e é exatamente isso que nós devemos fazer, nos entregar ao Senhor Jesus. Adoração como ato de serviço a Deus. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor. De tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Quantas pessoas, né, estão assim na igreja? Né? Na minha igreja há muitos anos, tem uns 35 anos mais ou menos, talvez tenha até um pouco mais, deve ter uns 40 anos mais ou menos, tinham duas irmãs que curiosamente tinham o mesmo nome. Elas cantavam no circo de oração, louvavam ao Senhor, mas quando saía da igreja, iria fazer rituais do candomblé. Depois foi descoberto, parece, não tenho certeza, porque eu era das crianças na época, não tenho muita lembrança. Mas veja que como acontece dentro da igreja, né? Muitas vezes são pessoas assim, estão servindo a dois senhores. E nós devemos servir somente um Deus, como já dizia, né? Cantava Edson Etel, mas só existe um Deus. Então, a adoração como ato de serviço a Deus. Qual é o serviço que eu estou prestando a Deus? É adorando e bendizendo o seu único e soberano nome. Eu estou somente no Senhor, eu não posso ter um outro Deus na minha vida. É somente o Senhor. Porque muitas vezes as pessoas estão, né, pregadores hoje, pregam na igreja hoje, e assim que sai, vai para um bar beber algo alcoólico. Isso está servindo a dois senhores. Muitas vezes sai da igreja e vai se prostituir. Isso está tendo o quê? Dois senhores. Nós devemos ter somente um Deus, glorificar e exaltar somente o Senhor. Josué disse lá em Josué 24:12, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós devemos ter a mesma postura de servir somente o nosso Senhor. Uma experiência interior de adoração. A gloriosa presença de Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa.
Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior, que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa questão da verdadeira adoração envolve uma postura interior. É interior? Sim, ou seja, de dentro. Por quê? Porque alguém pode estar de terno e gravata dentro da igreja, louvando o Senhor, e Jesus está falando a mesma coisa, né? O lábio me louva, mas o coração está longe. Então, nós devemos ter a nossa adoração, ela precisa ter uma transformação no nosso interior. Nós somos transformados pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Então, à medida que nós somos transformados, há uma mudança no nosso interior, que agora sim envolve uma questão sincera, uma questão que vem lá do fundo da alma. Agora sim, essa pessoa é um verdadeiro adorador. Ela adora o Senhor em espírito e em verdade. Porque quantas vezes as pessoas estão adorando ao Senhor da boca para fora, mas o coração está longe, né? O coração, na verdade, está perto daquela questão, daquele pecado específico, né? De uma cerveja, por exemplo, né? Uma bebida alcoólica, ou uma questão pornográfica, por exemplo, ou coisas do tipo. Infelizmente, nós temos vivenciado isso nas nossas igrejas no Brasil, né? A Assembleia de Deus envolvida em vários escândalos, infelizmente, pessoas, né? Da Assembleia de Deus envolvido em vários escândalos de situações execráveis, de pecados, até de crimes hediondos, infelizmente. Por quê? Porque não teve uma mudança no seu interior. Porque quando uma pessoa tem, de fato, uma mudança no seu interior, a sua adoração ela é verdadeira, em espírito e em verdade. E não há, como uma pessoa dessa, cometer um crime. Ainda mais um crime hediondo. É uma pessoa que está pura diante do Senhor. Como nos diz 1 Pedro 1, 15, 16, né? Como é santo aquele que vos chamou, sede santo, porque eu sou santo. Então, essa pessoa que teve esse envolvimento com o Senhor Jesus, o seu interior foi transformado, essa pessoa vive uma vida de santidade, ou seja, está separada do pecado e está sempre adorando o nome santo do Senhor. Sinopse: o ato de adoração ao Senhor envolve a rendição completa de nossa vontade, pensamentos e ações a Ele, manifestando-se em um serviço voluntário. Conclusão. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas valiosas lições. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. Todos nós temos uma necessidade, né? Algumas pessoas que dizem, né, que nós temos um vazio do tamanho de Deus. A segunda é que em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Essa questão de falar sobre que cada um de nós temos um vazio do tamanho de Deus, isso é perigoso de dizer, né? Porque muitas vezes nós falamos isso para poupar alguém no evangelismo, por exemplo. Não, é que você faz isso porque você tem um vazio do tamanho de Deus. Bom, Deus é infinito. E nós sabemos que o Senhor também pode se fazer ocupar o nosso coração, apesar da nossa pequenez. Entretanto, quando você ou eu falamos isso para uma pessoa, nós estamos, na verdade, dando a ele uma certidão, um certificado de que ele pode continuar vivendo essa vida aí, porque como ele não tem Deus no coração, então não tem nenhum problema ele estar cometendo isso daí. Então é perigoso. Então jamais diga para uma pessoa, olha, você tem um vazio do tamanho de Deus. Não diga isso. Não diga isso porque você está apoiando o que essa pessoa está fazendo de errado e pior, está incentivando para ela continuar fazendo isso. Então veja que nós temos aqui a ideia, né, que todo ser humano tem a necessidade de Deus, de adorar ao Senhor, e também sobre a experiência de estar com o Senhor Jesus no intuito de mudança do interior, né? Como já aconteceu com Zaqueu, por exemplo, em Lucas 19, que ele teve todo o seu interior mudado. Saulo também teve o seu interior mudado. Então nós devemos fazer exatamente isso, sermos transformados pelo Espírito Santo, né? João 16:8 nos diz que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos que ser, de fato, como nos diz Coríntios capítulo 5, versículo 17, uma nova criatura, a pessoa que está em Cristo Jesus. Revisando o conteúdo. Número 1. Toda pessoa necessita de Deus. O autêntico culto de adoração a Deus não se limita a um lugar específico. Número 2. O verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Versículos 23 e 24. Número 3. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo,
render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e faz. Número 4, implica reconhecer a própria inferioridade e a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Número 5, o serviço que prestamos a ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total de nossa vida, como um sacrifício vivo ao Senhor. Aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. E que Deus continue abençoando a sua vida e que nós venhamos continuar prestando uma verdadeira adoração ao Senhor, com todo o nosso coração, com todo o nosso intelecto, nós venhamos verdadeiramente prestar um culto alegre ao Senhor pelos seus atos poderosos. Né? E mais uma coisa que vamos falar aqui, que muitas vezes as pessoas falam na igreja, eu observo muito, que as pessoas têm uma frase célebre, né? Senhor, nos dê um culto alegre. Não é isso. Quem tem que prestar um culto alegre somos nós. Nós temos que prestar um culto alegre ao Senhor. E não o Senhor prestar um culto alegre para nós. Por quê? Porque nós não somos dignos de adoração. Nem os anjos são. Apocalipse 19, 10. Então, nós devemos dizer que nós estamos aqui para te prestar um culto alegre pelos seus atos poderosos. Porque, de maneira nenhuma, não dá para a cabeça a ideia de que o Senhor nos dê um culto alegre. Não, o Senhor não nos vai dar um culto alegre. Muitas pessoas até tentam justificar. A gente fala isso para que a glória dele venha. Para a glória do Senhor descer, como a Bíblia nos orienta, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, né? Fala o versículo 1, depois que o povo acabou de orar, a glória do Senhor encheu o templo. Então, para nós chamarmos a glória do Senhor, nós não podemos pedir ao Senhor para nos dar o culto alegre. O que nós devemos fazer, na verdade, é uma vida de oração. À medida que nós oramos, a glória do Senhor invade o lugar onde nós estamos. Por exemplo, se você está no seu quarto orando ao Senhor, a glória do Senhor estará ali. Por quê? Porque a verdadeira adoração não quer dizer um local geográfico específico. Não é somente na igreja, pode ser em qualquer lugar. No teu caso, nesse caso então é no quarto. Se você está na praça pública e você sente de Deus um desejo de glorificar o nome do Senhor ali e orar ao Senhor ali, a glória do Senhor estará ali com você. Por quê? Porque independente do local que nós estejamos adorando o Senhor, importa mesmo de verdade que nós o adoramos em espírito e em verdade. E esta é a verdadeira adoração. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!